Olá, meu nome é Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar um pouco com você sobre o ChatGPT, ou ChatGPT, né, que é um jeito mais fácil da gente conversar aqui. Então, a ideia aqui nesse vídeo é mostrar para você alguns exemplos de coisas que dá para fazer sendo professor. A gente tem falado muito sobre o risco da ferramenta do ponto de vista do uso dos estudantes. Existe uma preocupação dos estudantes utilizarem essa ferramenta para fazer trabalhos e para criar atividades de maneira randômica, automática, sem que eles mesmos estejam criando qualquer coisa, e isso ia, claro, deixar de fazer sentido a própria atividade. Isso serviria para a escrita de um ensaio, de uma redação, de um artigo, de um TCC, de uma dissertação de mestrado, enfim. Tem toda essa preocupação. Mas aí, pensando nisso, eu separei 2 tweets aqui para mostrar para você que eu acho que são uma reflexão inicial interessante para a gente, do ponto de vista do estudante, né? Um é um tweet do Pierre Levy. Ele escreveu recentemente isso, ele falando que se ainda estivesse dando aula, ele ia fazer o uso do ChatGPT obrigatório para escrever ensaios. E aí os estudantes que fizessem os melhores comandos, o diálogo com o sistema, a escolha de texto, a verificação de conteúdo, iam ter as melhores notas. Então, entendendo que não dá para combater, para impedir que eles utilizem, todo mundo vai ter que usar e ele vai avaliar o uso da ferramenta. E um outro é esse tweet do John Meehan. E ele fala assim: usar calculadora não é trapacear, usar a verificação ortográfica não é trapacear, usar o Google não é trapacear, usar audiobooks não é trapacear, usar o ChatGPT também não é trapacear. Vamos parar de tentar pegar os estudantes colando, né, trapaceando, e vamos começar a criar atividades interessantes que eles não queiram copiar, que eles não queiram colar, que eles não queiram trapacear, né? Esses 2 tweets, como eu falei, acho que são interessantes para a gente pensar um pouco do que é que a gente está falando no final das contas, né? Quando a gente pensa sobre o uso dessa nova ferramenta que é o ChatGPT. Então, eu tenho aqui a plataforma rodando aqui no iPad, vou mostrar alguns exemplos para você. Funciona no celular, funciona no computador, estou no navegador do iPad aqui porque ficou mais fácil para eu gravar. Mas eu já fiz alguns testes, vou mostrar para você algumas coisas que dá para fazer do ponto de vista do professor. Como é que eu poderia utilizar isso? Então, uma coisa que eu vi que é legal que ele faz é que ele permite que você crie uma questão de múltipla escolha. Então, eu vou dar um comando aqui para ele criar para mim uma questão de múltipla escolha, olha só. Então, eu criei esse comando aqui. Faça uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas sobre a ética aristotélica. Vamos ver aqui o que ele faz. E aí o que é legal é que ele vai criar a questão aqui na minha frente, né? Como eu dei só um comando direto, ele vai mostrar, né, a questão, né? Ele dá uma pergunta e ele mostra aí as alternativas. Eu pedi 5, né? Se você pedir 4, 3, enfim, ele vai criar da maneira como você sugerir. E ele mostra qual é a resposta correta. Você vê que ele funciona muito bem em português, né? Ele dá o gabarito aqui. E aí, eu acho que isso é legal, mas eu penso que qual seria o risco pra gente que dá aula? É você se sentir satisfeito com isso. Eu acho que é um ponto de partida. Então, você pode pegar essa ideia e aprimorar isso, né? Trabalhar mais coisas para poder fazer uma questão. Uma coisa legal que ele faz é que se você botar um texto no pedido da questão de múltipla escolha ou de uma questão dissertativa, ele usa o texto na questão. Vou dar um exemplo aqui para você. Deixa eu pegar aqui um texto aqui específico de filosofia. Então, eu copiei um texto do Luc Ferry e vou pedir para o ChatGPT fazer uma questão sobre esse texto. Então, eu botei aqui o texto, né? Entre aspas. E eu pedi para ele fazer a questão sobre o texto. E ele vai criar aqui a questão com as alternativas sobre esse texto que está ali acima. Então, eu poderia utilizar, né, o texto como enunciado, como texto base mesmo, e aprimorar esse enunciado que aparece aqui no meio e depois utilizar essas alternativas. Então, são possibilidades, né? São coisas que a ferramenta permite para a gente. Mas, de novo, eu acho que a coisa ruim é a gente se contentar com isso e achar que é o suficiente, né? Não é o suficiente. Mas dá para fazer várias coisas interessantes, né? Outra coisa legal que dá para fazer com ele. Ele permite que você possa criar um roteiro. Vamos dizer que eu queira criar um vídeo sobre um assunto específico. Então, você pode pedir para ele criar um roteiro para você poder fazer esse vídeo, né? Então, por exemplo, eu pedi aqui para ele fazer um roteiro para um vídeo sobre metodologias ativas.
sobre o uso de metodologias ativas. E ele vai mostrar, né, cada tópico, ele dá uma introdução, ele não vai dizer o que você tem que falar no vídeo, mas ele vai montando, você está vendo ele criando, ele vai montando um tempo, né, uma estrutura do vídeo e o que você poderia falar. Claro que se eu não conhecer o tema, se eu não souber do que trata metodologias ativas, se não souber discorrer sobre o assunto, isso aqui vai servir para pouquíssima coisa, né? Mas é um ponto de partida para eu poder, a partir disso, melhorar essa estrutura, ver se essas etapas são interessantes, se esse tempo é adequado para aquilo que eu quero fazer e o que eu posso melhorar, o que eu posso aprimorar. Mas eu acho que é, de novo, né, um ponto de partida interessante para você ter um start, né, uma ideia, um primeiro momento de pensar sobre como criar esse material didático. No caso aqui é um vídeo, mas poderia ser um texto, poderia ser, né, um texto de orientação para os estudantes, enfim. Né? Outra coisa que você pode fazer, você pode pedir uma sugestão de temas, né? Por exemplo, eu estou pedindo aqui para ele, me apresente 5 sugestões de temas para um ensaio sobre filosofia política. E ele vai apresentar esses temas, né? Liberdade e igualdade, Rousseau, o papel do Estado, justiça distributiva. Claro, como eu falei, é coisa do ponto de partida, né? Será que eu trabalhei esses assuntos com os meus estudantes? Será que isso aqui é adequado para o que eu estou trabalhando em sala de aula? Será que... Então, assim, eu não posso simplesmente pegar isso aqui e utilizar e apresentar para os meus estudantes, falar, ó, a gente está trabalhando em filosofia política, eu quero que vocês escrevam um ensaio utilizando um desses temas aqui. Não sei, de repente não é interessante, porque eu estou trabalhando para o que eu quero dentro da disciplina, mas, né, um ponto de partida, mais uma vez, né, um caminho para você pensar como você poderia utilizar essa atividade, essa tarefa e tal. Outra coisa que, de repente, dá para fazer, isso aqui eu não tinha tentado antes, né? Deixa eu ver se ele consegue fazer um glossário. Será que dá para fazer? Vamos tentar. Eu pedi aqui para ele fazer um glossário com os principais temas e conceitos da filosofia platônica. Vamos ver o que acontece. Esse ele não tinha tentado ainda. Então, ele vai mostrar, né, por exemplo, o conceito de ideias. Ele vai depois, eu imagino, né, apresentar outros conceitos relacionados, né, a alma. E aí, de repente, é uma maneira legal de você criar um material para o estudante, né, poder estudar. Claro, mais uma vez, né, é necessário você revisar, é necessário você aprimorar. Vão ter coisas que não vão aparecer adequadas aqui. O termo, por exemplo, esse termo mitológico, não sei se é um termo que eu utilizaria num glossário sobre Platão, por exemplo. Mas teoria das formas, sim. Né, conhecimento que apareceu ali antes, sim. E a qualquer momento você pode parar, né? Eu não disse quantos que eu queria, então ele vai ficar escrevendo aí, né? Então eu vou parar aqui para ele... Pronto, parou. Ele ia falar da imortalidade e tal, mas, né, um outro exemplo de coisa que dá para fazer. Tem um que eu testei que eu achei bem curioso. Eu vou pedir para ele fazer um plano de aula. Então olha só o que acontece. Então, estou pedindo aqui para ele criar um plano de aula de 50 minutos com uma atividade no final sobre a Revolução Científica. E ele vai mostrar, ele vai fazer o plano de aula, ele vai dividir no tempo, né? Então, ele vai me dizer, por exemplo, ó, sua introdução pode ter 5 minutos. E aí ele mostra aqui o que eu faço nesses 5 minutos. Apresentar o tema, falar sobre a Revolução Científica e o contexto histórico. Depois, em 35 minutos, a ciência antes da Revolução Científica, influência da filosofia antiga da Igreja na ciência, sistema aristotélico, surgimento da Revolução Científica. Na verdade, está muito mais coisa do que cabe em 35 minutos, né? Mas, assim, de novo, uma ideia, né? Para você começar a pensar. E aí, conclusão, e ele vai sugerir a atividade, né? Que eu propus. Não está muito realista, né? Isso que eu quero dizer. Esse plano de aula que ele botou aqui, que o sistema criou para mim, ele não está adequado no sentido da quantidade de coisas, né? Tem muito conteúdo aqui, né? Essa parte do desenvolvimento. 35 minutos tem coisa demais para eu falar. A não ser que eu queira só informar mesmo os estudantes, né? Mas se eu quiser trabalhar direito esses temas, não dá. Nesse tempinho só dá em várias aulas. Mas, por exemplo, é um jeito de você pegar isso aqui e desmembrar em várias aulas. Você já tem ali um caminho, né? Para saber, de repente, o que fazer. Tem a atividade, né? Um debate em grupo, cada grupo vai apresentar argumentos, a classe deve votar no final para decidir qual é a opinião majoritária, enfim. A pergunta era, a Revolução Científica foi positiva ou negativa para a sociedade e tal. Então, tá vendo? Tem várias possibilidades de utilizar a ferramenta. Eu não acho que ela é necessariamente ruim, mas eu acho que o próprio aviso que aparece aqui, ele é importante da gente considerar. Eles dizem aqui que pode ter informação incorreta,
pode ter um conteúdo enviesado, então um ponto de vista político específico, então tem que ter cuidado, e tem um conhecimento limitado do mundo a partir de eventos a partir de 2021. Então não necessariamente vai refletir coisas mais recentes e tal, mas mesmo coisas mais antigas é preciso a gente ter esse cuidado. Eu vi um vídeo um tempo atrás eu não vou lembrar agora qual é, mas é um site de economia, uma publicação de economia que começou a publicar textos feitos pelo ChatGPT. E eles botavam os textos lá e não avisaram que era feito pela máquina. E o que aconteceu é que começou a ter erros de matemática mesmo, e alguns erros de essa visão enviesada de mundo, né? De trazer uma perspectiva errada de economia a partir do que era a linha, né, de raciocínio, digamos assim, naquela publicação. Então, é preciso que alguém revise tudo que é feito nessa ferramenta. Então, da mesma maneira que não é interessante um estudante simplesmente colocar aqui, escreva um ensaio sobre o tema tal, e pegar, copiar, colar, entregar para o professor, também não é interessante para um professor criar atividades ou planos de aula ou qualquer coisa que seja com a ferramenta e simplesmente passar para os estudantes. Dá o mesmo efeito ruim. Entendendo que a gente não tem como combater a ferramenta por completo, eu acho também que a gente tem que aprender a utilizar e trabalhar com ela e pensar como ela pode nos ajudar, mas sem cair na tentação de deixar a inteligência artificial fazer tudo pela gente, né? Então eu penso dessa forma e eu entendo que é um desafio e ao mesmo tempo uma oportunidade, como eu falei lá no início, né, mostrando daqueles tweets, da gente começar a pensar, no caso dos estudantes, né, para os estudantes, pensar em atividades mais significativas que possam refletir melhor a maneira como a gente quer que eles aprendam, os assuntos que a gente quer que eles aprendam. E isso pode ser uma oportunidade, porque de repente mandar escrever um texto, resolver uma questão, já não é o suficiente há muito tempo. E com ferramentas assim fica inviável. Uma última coisa para falar é que eu fiz alguns testes também de pegar esses textos e materiais que ele cria e botei em aplicativos de teste de plágio. E ele não identifica plágio. E isso é complicado mesmo, né? Assim, de como é que eu identifico se esse texto que o estudante me entregou é um texto mesmo feito pelo estudante. E do ponto de vista do professor, como é que eu sei que esse conteúdo que o professor fez é também feito por ele? Por outro lado, no caso das questões, por exemplo, né? Da questão lá sobre o Aristóteles, uma questão como essa aqui. De novo, ela tem que ser aprimorada, ela tem que ser melhorada, ela pode ser uma questão bem melhor do que essa questão feita aqui pela máquina. Mas para muitos professores, o caminho para utilizar questões normalmente é pegar na internet uma questão pronta, é pegar uma questão do livro didático, então também não é necessariamente melhor. Se uma ferramenta como essa permite que a pessoa saia da estaca zero e tenha um primeiro modelo para ela poder trabalhar, para ela poder aprimorar e criar a sua própria questão e oferecer para o estudante um material único, então isso já é muita coisa. Eu acho que já é uma coisa interessante aí que a gente pode ter como um ganho significativo. De novo, é tentador usar para tudo e usar de maneira impensada, sem o cuidado, mas acho que o principal é a gente raciocinar sobre como transformar essa ferramenta em uma ferramenta que possa trazer benefícios efetivos para a educação, tanto do ponto de vista da utilização do estudante, quanto do ponto de vista da utilização dos professores, tá? Mas é isso, me diz aí depois o que você pensa sobre esse assunto, deixa um comentário aí que eu quero também ver o que você tem a dizer, tá bom? É isso, até mais, tchau.